booted off the Cape. People will say we're in love. Anthrax Island. That was Tudo bem com vocês? Hoje o vídeo eu vou indicar alguns livros para vocês de investigação invertida. Investigação invertida é o oposto do whodunit, que é aquele estilo mais clássico da Agatha Christie, por exemplo, onde a gente não sabe quem cometeu o crime e ao longo da narrativa, junto com o investigador, a gente vai descobrir quem é. E muitos dos livros realmente só mostram o que aconteceu e quem foi na última página. Então a invertida, ela é o oposto. O leitor já sabe quem é o criminoso, muitas vezes é a cena do crime ali, o que aconteceu, como foi feito. E o investigador pode ser o policial, o detetive, o jornalista ou qualquer outra pessoa, não sabe o que aconteceu. E a gente vai acompanhando a descoberta do investigador, né? A revelação ali aos poucos. Então a gente vai acompanhando como que ele vai chegar até os fatos. Então eu separei aqui 5 livros e na verdade tem um mangá aqui que fala sobre isso e que se encaixa então nesse subgênero. O primeiro é o Dragão Vermelho, do Thomas Harris. Então, se você não leu a trilogia Silêncio dos Inocentes e Hannibal, o Dragão Vermelho é o primeiro da trilogia, tá? Ele vem antes do Silêncio dos Inocentes. Aqui existe um criminoso, um assassino serial killer, que é chamado pela polícia de A Fada do Dente, que é o Dragão Vermelho. E ele entra nas casas e assassina famílias inteiras. A gente já sabe quem ele é desde o início da história e o desenvolvimento da mente criminosa desse personagem. Então a gente vai acompanhando como que eles vão descobrir, né? Aqui no caso, o Will vai ser chamado para trabalhar nesse caso porque ele entende muito sobre a mente de um psicopata serial killer como ninguém, só que ele teve traumas ali, né, que ele sofreu, então ele não tá nativa, ele tá afastado, mas ele vai ser convencido, porque aparentemente ele é a única pessoa mais habilitada ali que pode estar desvendando o caso. E aí ele vai precisar da ajuda do Dr. Lecter, né, para desvendar esse mistério, que é outra mente também. Só esses dois podem ajudar. Mas a gente já sabe quem é o Fada do Dente, o que ele anda fazendo, essa mente perturbada e problemática dele, e a gente fica naquela tensão, né? Porque a gente sabe quem ele é, a gente sabe por onde ele anda, o que vai acontecer, né? Quem será a próxima vítima? Será que eles vão chegar a tempo? E que maneira que eles vão encontrar esse criminoso? Um outro livro também, no caso eu vou indicar um mangá pra vocês, tem anime também, né, se vocês quiserem. Eu gosto muito de animes e mangás, né, vocês podem ver que eu tenho aqui algumas coleções, mas eu não falo isso sobre eles no canal, porque meio que assim, mangás e animes não é o gênero, né, que eu falo aqui, mas eu posso indicar pra vocês o Death Note, que é um clássico desse subgênero. Aqui, para quem não conhece, o Death Note é um caderno, né? Onde se você anota o nome de uma pessoa nesse caderno, ela morre. E ela vai cair nas mãos do Kira, que é o antagonista, o vilão aqui nessa história. E a coisa, obviamente, vai sair fora do controle, porque o Kira, ele tem o senso, a concepção de justiça deturbado. Para ele, o criminoso, todos eles têm que ser morto. E pronto, né? Então, essa é a concepção dele, só que as coisas não são tão simples assim, né? Se fosse, elas vão, obviamente, vai virar uma loucura, elas vão sair fora do controle. E aí a gente tem o surgimento, então, do L, que é o detetive mais capacitado do Japão ali. E ele é fora do comum, né, gente? Ele é, assim, é hilário, ele é muito inteligente, ele é peculiar e ele tem o senso de justiça, de que você precisa encontrar o criminoso e prender esse criminoso e proteger a sociedade da criminalidade.
Esse é o senso de justiça que ele tem. Então a gente vai acompanhar todo o processo durante a história de como que o L vai identificar e para capturar, né, esse antagonista. E vocês imaginam o que o Kira tem em mãos, já que ele pode, qualquer pessoa que ele quiser e na hora que ele quiser, ele pode simplesmente escrever um nome ali no caderno. Então é uma tensão do começo ao fim dessa história. E aí, um romance que eu indico pra vocês, se vocês nunca leram Nora Roberts, e eu acho que esse livro pode ser uma boa porta de entrada pra você, desde que você goste de suspenses mais leves, apesar do tema, e também com uma pitadinha de romance. O estilo da Nora é esse, né? Não é uma coisa muito pesada, é uma coisa um pouco mais leve e que transita ali entre o drama e o romance romântico, tá? Que é o Identidade Roubada. Esse livro aqui foi um dos últimos lançados dela. Eu fiz um diário de leitura, caso vocês queiram ler, mas só que lá tem spoilers, tá? Gente, aqui é uma investigação invertida, porque a gente já sabe quem é o criminoso desde o começo da história. Né? Aqui é um stalker, um assassino, um serial killer, que ele identifica a sua vítima, geralmente são mulheres, moças bonitas, do cabelo de tal cor, e elas precisam ter bens materiais, elas precisam ter casa própria, carro próprio, joias, coisas no nome delas, bens, né, que são delas, para que ele, coisas que ele possa roubar, fazer dinheiro. Então, ele identifica essas vítimas que têm uma aparência física X e que têm essa questão financeira, que sejam solteiras. Então, ele entra na vida delas como um psicopata muito manipulador, bonito, né, sedutor também. E aí, na primeira oportunidade, ele faz uma limpa na conta bancária, é empréstimo, ele vende imóveis, ele faz um estrago na conta bancária dessas vítimas que seria impossível delas se recuperarem. E logo em seguida ele matam todas elas. Então, quando ele coloca os olhos aqui na nossa protagonista, vai acontecer alguma coisa ali e ele vai falhar. Não vai dar certo. E ela é a única vítima viva desse cara que já tá atacando e enriquecendo aí as custas dos outros há anos pelos Estados Unidos. E ele vai de cidade em cidade e nunca ninguém nem sonha de quem ele é, porque ele muda a aparência e muda o nome. Ninguém consegue pegar esse cara. Até que então acontece a primeira falha, né? E aí ele vai querer ir atrás dela porque isso mexe com o ego dele. Como assim ela escapou? E isso aí vai ser o fim dele, né? Porque se ele seguisse adiante, ele ia escapar. Mas o ego dele é tão grande que isso vai começar a perturbar a mente inteligente e racional que ele tinha antes. Vai ter uma quebra de padrão. Então a gente vai acompanhar a investigação, vai entrar os policiais ali na jogada que vai ajudar a nossa protagonista, né, como ela dá ali informações para ele ser capturado, porque ela é a única pessoa que pode ajudar, uma pessoa viva. E aí os policiais vão investigando, tentando encontrar algum rastro, alguma falha desse cara para poder evitar mais vítimas, né? E ele vai deixando um rastro ali de destruição por onde ele passa. Então você já sabe quem ele é desde o começo e o que ele fez e o modus operandi dele. Basta a gente acompanhar agora como que nossos personagens vão descobrir quem ele é e para capturar. E os dois últimos livros que eu vou indicar para vocês são do Stephen King. Um é o Holly. Comentei com vocês na resenha desse livro que eu recomendo muito que vocês leiam a trilogia Mr. Mercedes antes, porque ele traz praticamente o final ali do Mr. Mercedes, tá? Então, em Holly, sem spoiler aqui mais rapidamente, a gente já sabe quem que tá fazendo as coisas ali. Pessoas, né? No caso, pessoas que desapareceram e a polícia não resolveu o caso. E a Holly vai ser contratada e nessa investigação. E a gente já sabe quem que tá fazendo isso desde o começo do livro.
a gente vai acompanhando como que a Holly vai descobrir. Os detalhes a gente vai lendo ali durante o livro, mas a gente já sabe quem é desde o começo, tá? E aí, então, o próximo, só para terminar o vídeo, é o Mr. Mercedes. O Mr. Mercedes, a gente já sabe quem é o Brad, que é o psicopata nato aqui dessa trilogia, né? O grande antagonista. A gente sabe que foi ele que atropelou aquelas pessoas na fila de um emprego, naquele dia de chuva, com o Mercedes. Mas a gente já sabe a mente doentia e psicopata que ele tem e de tudo que ele é capaz de fazer, como ele é perigoso e como que ele tá camuflado ali na sociedade, né? Que as pessoas ainda não perceberam. É um caso difícil. E aí a gente vai perceber, a gente vai acompanhar desde o começo, então, como que o Bill Hodges, com uma ajuda posterior ali, né, da Holly, ele vai descobrir como que quem é esse cara e como que faz para pegar ele. Difícil de pegar esse cara. Então, exemplo clássico também de investigação invertida. Gente, esses foram os livros que eu queria indicar para vocês. Se vocês têm mais algum livro para poder me indicar, coloquem aqui nos comentários, tá bom? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.